Conheci a Clepsidra há pouco com a edição A Vida e os Amores de EAP, ilustrada pelo Edu Schloser. Eu não sabia disso, cara. Pô, o Edu Schloser é um irmãozaço meu, eu adoro o trampo dele. Eu não sabia que vocês têm essa edição aí ilustrada pelo Edu, não, Cid? Então, eu fiz uma entrevista com o RF Luquete em 2000 RF Luquete, eu sinto uma falta dele, cara. Então. Eu fiz uma entrevista com ele, se eu não me engano, foi em 2017. E aí, uma entrevista longa, com 30 perguntas, ele respondeu todas, assim, com bastante dedicação, assim. E uma das perguntas que eu fiz foi sobre os projetos que ele engavetou e que ele gostaria muito de ver um dia publicados, né? E ele me falou, poxa, eu tenho uma biografia do Edgar Allan Poe em quadrinhos. E é um dos meus trabalhos não, eu sei, sim, desculpa, eu até tenho aqui, o Edu me mandou de presente, eu tenho, é verdade. Então. E ele falou, pô, e é uma das obras que eu mais gostaria de lançar, mas eu não encontro editora corajosa para poder, né, fazer essa empreitada. A gente foi lá e fez. Né? Cara, não, é verdade, é verdade. Eu não tinha ligado aqui que era o Edgar Allan Poe, mas, pessoal, dê uma passadinha lá no sebo e livraria Clepsidra. Pode ser a virtual, não precisa. Aliás, eu preciso fazer uma visita lá na loja, fazer um vídeo aqui pro canal lá da loja, hein? Qualquer dia eu apareço lá, hein, Cid? Poxa, muito bacana, vai ser muito bem-vindo. E deem uma olhadinha lá, procurem essa biografia. E o Barata realmente já tinha comentado comigo. O Barata, ele tá quase toda. O Edu Schloser, só essa semana, ele veio 2 vezes aqui fazer live, na segunda e na quarta. E realmente, assim, ó, é um negócio espetacular essa biografia. Espetacular, assim, o acabamento da edição, o texto, que é R.F. Luquete, a gente não precisa nem falar, né? Mestre R.F. Luquete, que eu tenho uma tristeza no meu coração que eu não consegui completar, que no finalzinho já da vida ele estava relançando aqueles bolsilivros e tal, e eu fui comprando, mas eu não consegui comprar todos. Eu tenho um desespero comigo que eu já conversei lá com o filho dele, né, na página lá, mas as edições que faltam para mim ele não tem mais, enfim. Mas deem uma pesquisada lá no site, e se tiver disponível, não sei se tem disponível ainda ou não, se tiver, tem. Comprem também, porque é muito bom. É muito bom. Trabalho de excelência, viu? Você sabe quem foi o primeiro tradutor do livro Drácula no Brasil? Você tem essa informação? Cara, eu tenho uma coleção de livros do Drácula. Boa, né, então a minha deve ser mais modesta que a sua, mas eu sou apaixonado pelo Drácula. Eu vou pegar a minha mais antiga, e eu já falo, é uma se não me engano, da VEC. Respondendo uma pergunta, eu tenho essa edição aqui, da VEC, que é Vampiro da Noite, o nome. Né? Inclusive a imagem da capa é uma imagem do filme Drácula, o Vampiro da Noite, né? E aí eles usam muitas imagens do filme da Hammer, né, para ilustrar e para servir aqui de composição da capa, né? Então, tanto a capa Cara, quanto que bacana. Imagens legais do filme. Então, você vai lendo e tem aqui esse diálogo, né, de linguagens, literatura e cinema, né? Então, aqui é de 1960, né? E quem traduziu foi Maria Luísa Lago Bittencourt. Se existe uma anterior a essa, eu desconheço, tá? Essa é a mais antiga que eu tenho, né, na minha coleção. Nunca achei nenhuma outra anterior. Eu tenho várias traduções do Drácula aqui, deve ter umas 10, e mais algumas estrangeiras também, né, com edição crítica, edição ilustrada, tal. Mas brasileira, a mais antiga que eu tenho é 1960, se eu não me engano, pelo menos não me lembrei de nenhuma aqui. Né? Tenho, inclusive, aqui um pedacinho do Poderes das Trevas, aqui,
de uma primeira reedição sueca que começou a sair, fez tanto sucesso, que começou a sair nessa revista aqui, Tip Top, o Poderes das Cara, que Trevas bacana. resumido, né? Então eles fizeram uma versão resumida do Poderes das Trevas antes de acabar a serialização Poderes das Trevas Tá, original. E é estava daqui que rolando a saiu. série no jornal e eles já estavam começando a lançar novamente uma versão resumida paralela? Basicamente assim, a gente tem 3 publicações do Poderes das Trevas na Suécia, na época, né, que foram assim, eu não vou lembrar talvez os meses e os anos corretamente, mas tem uma revista chamada Aftonbladet, uma revista chamada Tip Top, né, e as duas relançaram Poderes das Trevas. Né. Essa que eu tenho, eu preciso só confirmar, porque às vezes a minha memória também falha um pouquinho, mas uma delas faz uma publicação fiel, né? Ou seja, vai colocar todo o Poderes das Trevas, e outra vai fazer um resumo. A que vai fazer o resumo vai ser traduzida para o islandês. Então, assim, essa que foi resumida foi a que deu origem àquela que eu falei no começo, que é o Drácula da Islândia, que também se chama Poderes das Trevas. Né? Mas nós temos, então, essas 3 versões diferentes. Né? Uma que saía todo dia no jornal, uma que saía numa revista de 15 em 15 dias, e outra que saía periodicamente numa outra revista resumida. Né? E isso só foi voltar a ser publicado, né, em 2017, né, quando o Berghorn faz, né, pela Centipede Press, uma edição ilustrada limitada em 500 cópias, que vendeu, se eu não me engano, em uma semana, se esgotou. Né? Caramba. E aí depois ele usou a própria editora dele, chamada Timaeus, ou Timaeus, não sei como é que fala, porque não sei se é em sueco ou inglês, etc. Mas ele publicou em inglês, eu tenho aqui também, essa é a edição, né, que o Berghorn fez lá na Suécia. Né? Então ele faz Não em é, inglês. Né? não é querendo E... falar, não. Desculpa te interromper, Cid, mas mostra aí de novo. Pessoal, olha essa aí e compara com a nossa aqui. Quando deixa eu eu botar aqui. falo que a Clepsidra faz um trabalho de excelência, vocês estão vendo aí a prova. Olha isso. Olha a diferença de uma para outra. Desculpa, hein? Desculpa. Desculpa para vocês aí, ó. A nossa matou a pau. Desculpa te interromper, Cid, mas eu tinha que fazer esse comentário aí. Não. Não, e a dele, assim, não tem as ilustrações todas, né? A gente que mandou para ele as ilustrações tratadas para ele usar, mas ele só fez um apêndice no final com algumas delas, né? A gente pôs todas e a gente pôs no texto. Quando chega na hora Sim. que vamos falar de alguma personagem, de algum evento, tá lá a ilustração correspondente, né? Então a gente fez as imagens na íntegra, ilustrando o texto, né? E esses outros apêndices também, que a gente fez o comparativo, Drácula e Poderes das Trevas, a biografia, tudo isso não existe em nenhuma outra edição, né? Aí o Hans de Roos fez também uma tradução para o inglês, publicou, né, com Powers of Darkness também, só que ele fez contratando um editor sueco que rodou o livro no Google Tradutor, né? E aí o editor só faz as correções, né? Então, assim, não é um tradutor que pegou e fez o trabalho, igual no nosso caso, que foi um trabalho de mais de 2 anos traduzindo, né? O cara simplesmente botou, e ele fala, ó, a gente usou, né, uma tradução eletrônica. IA. Não era IA na época, era aquele Google Tradutor mesmo, né? Nossa, pior ainda, então, hein? Então, quando você lê, eu tenho um e-book só, não tenho um livro que fala, não vou comprar isso aqui. Mas quando você lê o que o Google traduziu e o que o Berghorn traduziu, em inglês, você já sente uma diferença. E o nosso está muito mais parecido com isso aqui. Né? Isso aqui é um editor sueco que traduz do inglês para o sueco e do sueco para o inglês, fazendo uma tradução profissional, né, que levou anos, que saiu pela Centipede Press. Quem não conhece a Centipede Press,
é uma das editoras mais luxuosas que existem, dedicadas ao horror clássico, ao gótico. Eles lançam, assim, tiragens a 500 cópias, com os melhores ilustradores do mundo fazendo capa, e cobram, assim, $500, 500 libras, sei lá, por livro. É um negócio absurdo, assim, é bem para bibliófilo mesmo, né? Quem tem grana mesmo. E depois ele fez uma edição econômica, que é essa aqui, né? Dessa editora dele, que eu não sei pronunciar, mas Chimails, Time sei lá como é que é, né? E assim, a mesma introdução que ele usou nessa publicação de luxo e que está na dele, é a que está na nossa também, traduzida para o português, né? E a gente tem, então, essa vantagem, né? Porque, no nosso caso, a gente tem um tradutor, né? Que, como o Berghorn, faz uma tradução de verdade, não é jogar no Google Translate, né? E a gente tem notas, ou seja, eu já eu tenho textos publicados sobre o Drácula desde 2003, né? No Voivode, um livro que eu organizei com o Carlos Primati e tal, a Chile Massapust. Então eu escrevi sobre o Drácula lá, escrevi sobre o Convidado de Drácula, escrevi sobre os vampiros que vieram antes do Drácula, né? Então a gente tem um monte de notas que só existem na nossa edição, né? Um trabalho assim de pesquisa e de edição, né, bem rigorosa, não é só traduz no Google e coloca ali com uma revisão. Tanto que, se você pegar um parágrafo desse livro traduzido eletronicamente e comparar com a edição sueca, os parágrafos são muito menores, é tudo meio resumido, assim, né? Não tem aquele sabor, né, da linguagem da época, é outra coisa. A Clepsida é nossa aqui, ó. A Clepsida, a Ex Machina, são nossas aqui, ó. Nossas. Olha que trampo que esses caras fizeram. E o Valdir, ele respondendo aqui, ó, ele falou, ó, a primeira tradução para o português talvez tenha saído na revista O Cruzeiro em 1943. Aí o Cry of True foi lá e deu aquela gugada e descobriu, parece que o primeiro tradutor foi o Lúcio Cardoso em 1943. O Lúcio Cardoso eu não considero muito, porque ele não traduziu do inglês, ele não traduziu uma obra fiel, ele traduziu uma versão resumida do francês, né? Então, assim, se eu não me engano, ele traduziu como O Homem da Noite, eu não lembro agora qual que é o título, ou se ele colocou como um subtítulo e tal, mas a história é diferente, tá, gente? É uma versão resumida, né? Bem abreviada, o final é bem abreviado, né? Mas recentemente descobriram que não é do inglês, né, essa tradução. Então, por isso que eu também não considero... Não considera como a primeira... Bom, e faz sentido, né? Porque se é uma versão resumida, enfim, realmente não é, né? A tradução. Está relacionado, claro, né? Nós temos outras versões, né, do Drácula, inclusive o próprio Stoker fez uma outra edição com outro corte, que é uma versão resumida também do Drácula, né, em 1901. Só que, assim, para a gente falar, pô, a primeira tradução da obra mesmo, eu acho que é essa de 1960 ainda, né? Mas, se vocês considerarem que tudo bem, né, ser do francês, ser uma versão resumida, aí, com certeza, aí o Lúcio Cardoso, né, vai ser o titular aí, mas eu não considero. Olha, eu gostaria de reforçar, assim, que essa oportunidade, né, de trazer de volta o Poderes das Trevas é uma oportunidade única, né? A gente tem aí uma chance de fazer esse livro voltar a circular, voltar, né, a ter novos leitores, né? E isso para a gente é muito interessante, é muito importante, né? Eu acho que, assim, se vocês puderem apoiar na campanha, vocês vão ampliar a tiragem do livro, vão melhorar os acabamentos dele. Então, recomendo que vocês façam por lá. Não esperem chegar no site depois, que vai ficar mais caro, e vocês também podem estar pegando um livro que não ficou tão bom porque não teve tantos apoios na campanha, né? Com as metas estendidas sendo desbloqueadas. Né? É isso. Então fica aí. Não, e outra, além de você ter para você que você participou
de um projeto como esse, cara. A gente está falando, muito provavelmente, da segunda tradução e publicação dessa obra aqui, ó, desse jeito bonitão, no mundo. A segunda tradução. E por questão de, isso aqui a gente não foi o primeiro. Então, assim, eu tenho comigo, né, que, pô, você poder ter isso com você, você ter a obra na sua mão e falar, poxa vida, ó, eu participei, isso aqui, ó, eu fiz parte do time que produziu isso aqui, porque quem faz o apoio no Catarse, né, a galera que ajuda no Catarse, não deixa de fazer parte do time, né? Exato. Não, vou voar lá para ela não ficar também em perigo ali. Mas, gente, brigadíssimo, Cássio, obrigado a todo mundo que participou. Tá lá em catarse.me/PDT, Poderes das Trevas, né? Só lembrar das iniciais. E a gente, convida vocês a conferirem. Se não for para apoiar, dá uma conferida para vocês conhecerem a história, né? Uma história bacana, mesmo se não for para comprar. Se vocês conhecerem gente que gostam, né, da temática, manda o link, né? Porque de repente aí alguém vai ficar muito feliz, tá bom, gente? Então, peço desculpas por eu sair correndo, mas eu vou ter que socorrer ali para ver o que está acontecendo. Lá salvar, vai lá salvar sua mina lá, vai lá. Exato. Gente, um abração, beijão para vocês. Obrigado, aí. Obrigado. Cara, obrigado. Bom descanso. Valeu para você também. Até mais, gente. Bom, pessoal, ele teve que ir lá socorrer, a namorada dele chegou e estava trancada para fora. O que ele vai fazer nessa nova campanha além dessa história, existe um conto do Bram Stoker que estava inédito, enfim, né? Ele explicou aí, vou até pôr o slide na tela aqui, a tradução do conto Gibbet Hill, de 1900, né? Então, na verdade, não é que ficou de fora. Aqui não tinha-se a pretensão de publicar nenhum outro conto, nada. Essa edição está completa, tem a história completa. Agora, como eles descobriram aí esse conto aí que não tinha sido publicado, enfim, eles vão fazer aí mais um agrado, né, para os apoiadores que apoiarem lá o projeto, tá bom? Pessoal, desculpa aí o susto. Tá tudo Salvou certo, ela lá? Salvou ela? Já, eu liberei a porta lá, já tá aqui já. Boa. Me segurando. Boa, bacana. A gente já está aqui fazendo o encerramento e eu estava pedindo também para o pessoal, né, o apoio, ajudar a divulgar e tal, mas eu gostaria muito de estar apresentando tudo que eu puder aqui da Clepsidra, porque realmente eu sou um fã da editora. Obrigado, viu, irmão? Obrigado mesmo. Pô, Cássio, eu que agradeço, cara. O espaço que você abre pra gente é precioso, assim, os papos são sempre muito, muito bacanas. Seu público é muito qualificado, poxa, a gente se sente aqui entre amigos, né, batendo um papo gostoso ali, sabe aquelas conversas que você não quer que acabe, assim, por mim, ficava aqui horas conversando, e agradeço demais, assim, o seu entusiasmo, também o seu suporte, né, a gente sabe como é duro, né, trabalhar com livro no Brasil, cada mês vai ficando mais difícil, né, as condições, os custos, etc. A gente não consegue repassar isso, né, para os nossos produtos, então cada dia fica um pouquinho mais dura a vida, né, de quem trabalha com isso, e a gente sabe que, poxa, é uma paixão, né, a gente dá o sangue para fazer isso acontecer, a gente sacrifica muita coisa, mas vale muito a pena quando a gente vê as pessoas tendo esse tipo de reação, né, quando a gente recebe esse respaldo, né. São duas livrarias, a Acervo e a Clepsidra, que vão se revezar uma vez por mês, né, cada uma, para receber um grupo de pessoas para discutir e conversar sobre algum clássico gótico. Cid, muito, muito, muito obrigado mais uma vez. E galera, agora eu preciso conversar com você que conheceu o nosso canal através dessa live aqui, talvez o caso da Alice. Lá no comecinho eu tinha pedido para vocês deixarem o like e acompanhar até o final, mas eu tinha prometido que eu não ia fechar a live sem te lembrar que eu tinha feito esse pedido e abrir o espaço para você deixar no campo de comentários o que você achou, né? Se você curtiu, se divertiu, decidiu deixar o like aí, eu multiplico os meus agradecimentos e faço a você a minha reverência. Muito obrigado
aproveite e te peço mais votos de confiança, se inscreve no canal, toca no sininho e vem fazer parte do nosso clube de membros, o Clube Milionários, o clube mais bacana do YouTube Brasil. Cid, volte sempre que você estiver com lançamentos, tá bom, irmão? Nos vemos no nosso próximo vídeo. Certo, Cid? Vai ser um prazer, gente. Um grande abraço. Valeu. Aí e até o nosso próximo papo. Valeu, pessoal! Fui! Não se inscreveu ainda? Tá perdendo tempo, se inscreve agora! E eu deixo, dicas de vídeos mais antigos do canal, me ajuda aí. Assista um desses vídeos, deixa um like lá também. Sem mais delongas, fui!